Bem-vindo ao nosso curso Anatomia do Ashtanga Yoga. A gente vai estudar nesse curso como que as posturas do Ashtanga Yoga trabalham de forma anatômica, trabalham na estrutura do corpo, ok? Então, a gente vai, para começar, estudar um pouco as estruturas principais para você entender a linguagem. Aí depois vai ficar mais fácil continuar o curso e explicar na prática do yoga, tá bom? Então essa primeira aula é uma aula introdutória geral, ok? Se você gostar dessa aula, se você achar esse assunto importante, se você é professor de yoga, repassa para os seus alunos. Isso vai ser bastante importante para que eles tenham mais conhecimento e entendam melhor o que eles estão fazendo na aula de yoga, ok? Então, vamos em frente. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou economista formado pela USP, mas me curei de um câncer no ano 2000 de forma extraordinária, surpreendendo os médicos. E desde então eu trabalho com essas ferramentas para ajudar outras pessoas no seu processo de cura e transformação, especialmente com terapia, yoga, meditação. Trabalhei 10 anos com o professor Hermógenes, precursor da yoga terapia no Brasil. Eu sou aluno de Lino Miele, a referência histórica do Ashtanga Yoga, tendo estudado com ele, me tornado um professor assistente e também praticado com ele as séries avançadas do Ashtanga Yoga. E também sou ordenado na tradição do Zen Budismo pelo mestre Thich Nhat Hanh, o pai do Mindfulness. Mas agora a gente vai para o nosso tema. A palavra anatomia, ela significa o estudo da estrutura do corpo. A origem do termo vem do grego, ana, através de, e o termo tomi, corte, igual a corte, anatomy, tá? Anatomia, então, o estudo do corpo, da estrutura do corpo através do seu corte, através, dos seus detalhes. Então, seguimos em frente. A parte de estudo da anatomia do corpo humano também estuda as diferentes expressões do corpo, as diferentes formas que o corpo se apresenta. Aqui é uma das mais conhecidas divisões, ectomorfo, esse tipo de estrutura corporal, mesomorfo e endomorfo, o corpo mais denso, mais ossos mais presentes. Quando você vai fazer um exame de aptidão física, quando você vai fazer uma avaliação nutricional, você pode, de forma mais detalhada, inclusive fazer a análise do seu corpo, a estrutura do seu corpo, tá bom? Para entender um pouco a linguagem que a gente vai utilizar e utilizar a linguagem de maneira correta, é bom que a gente tenha alguns fundamentos, e esses fundamentos é que a gente vai ver aqui. Então nós temos o átomo, que é a estrutura atômica básica, que a gente se referencia no estudo da biologia. Depois, um conjunto de átomos vai se formar uma molécula. Um conjunto de moléculas forma uma célula. Um conjunto de células determina um tecido. O conjunto do tecido vai formar o órgão. Um sistema, por exemplo, sistema digestório, é um conjunto de órgãos com um tecido predominante que o caracteriza, por exemplo, sistema ósseo, tá bom? Então aqui, importante para você saber usar a linguagem correta. Agora a gente vai ver os ossos, tá? Para você saber um pouquinho mais sobre as nossas estruturas ósseas, tá? Então, aqui o crânio, a escápula, o húmero no braço, externo aqui no meio do peito, a costela, a clavícula. A escápula está aqui atrás, tá? Para quem a escápula é aquele osso aqui atrás das costas, aqui não dá para ver aqui. Clavícula e a coluna vertebral, que a gente vai estudar detalhadamente, porque no yoga é muito importante o trabalho de coluna, então por isso é que a gente vai ver mais detalhadamente. Mas aqui então, escápula, aquela das costas, o húmero, do osso do braço, costela, externo, meio do peito, clavícula e coluna vertebral. Vamos esmiuçar isso, que vai ficar mais claro agora. Aqui, ó. A clavícula de novo, aqui na frente, a escápula aqui atrás,
o externo aqui apresentado. Nós temos as vértebras da coluna vertebral, nós temos o sacro e o ilíaco, tá? Sacro aqui atrás, quando se fala, ilíaco aqui na lateral. Osso. Costelas flutuantes e costelas falsas, as costelas verdadeiras. O que se refere a isso são as costelas verdadeiras estão presas ao externo, tá bom? Coluna vertebral, ok? Vamos estudar mais sobre coluna vertebral, que é bastante importante para a gente entender, porque a gente usa demais, né, ao se referir às estruturas dos asanas, às montagens, né? Então você vai ver que nós temos aqui, ó, o número de costelas, tá vendo? A costela é numerada, ela vai de 1 a 12, tá? Então isso é importante para você saber, tá? Então o externo, o osso do meio do peito, e as costelas aqui, 12 costelas, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a coluna vertebral dividida em partes, para você entender também, porque é importante saber as partes da coluna para depois saber as localizações. Zona cervical, ali na região do pescoço. Zona dorsal. Depois a zona lombar, onde tem a curvinha da coluna, ali na parte mais baixa. Zona dorsal é a região, né, que a região do peito, vamos chamar assim, né, para você entender. A região sacro e o cóccix, que é ali o finalzinho da coluna, tá bom? Então, para você entender as partes: cervical, ali região do pescoço, dorsal, região do peito, lombar, ali da parte de baixo das costas, a curva, e também a sacro, ali chegando ali próximo, né, ao quadril, e o cóccix ali no finalzinho, tá? Essa estrutura, ela tem os discos vertebrais que ficam entre as vértebras. O disco intervertebral fica entre as vértebras. Eles têm uma medula espinhal que passa por entre a vértebra, e elas têm uma raiz nervosa, o nervo, que se conecta, né, com a vértebra. E nós temos então o ligamento entre estas vértebras, tá bom? O músculo passa externamente, né, em relação a essa estrutura, tá? O músculo aqui externamente em relação a essa estrutura. Então, bastante importante você entender o disco intervertebral entre as vértebras, tá bom? Então esse é um detalhamento importante. Aqui talvez você possa parar um pouquinho a aula, tentar entender bem essa divisão da coluna. É muito falado e utilizado isso. Ainda explorando mais a coluna, nós temos então de cima para baixo a região cervical, né? A região ali do pescoço que eu falei, vai de C1 a C7, são 7, né? 7 vértebras, tá? Região torácica, T1 a T12, 12, tá? T1 a T12. Região lombar, L1 a L5. Então, quando alguém vai fazer um exame, às vezes está com dor na lombar, aí ela vai falar, eu tô com um problema na L1, tô na L2, você sabe que é na parte alta da lombar. Se ela falar que está na L4, L5, parte baixa, ali mais perto da região do sacro, que vai também de S1 a S5, tá? E por último, o cóccix, tá? Então nós temos essa região do sacro, são vértebras rígidas, né? Mais S1 a S5, cóccix ali no finalzinho, tá bom? Alguns tombos, né? Pessoas que tomaram alguns tipos de tombo já podem ter sofrido danos nesta região. Essa imagem aqui pulou. Vamos para essa aqui que é bem importante agora.
Aqui ainda nós continuamos com o fêmur, né? Falando da perna, a patela, aquele ossinho à frente do joelho, tíbia e fíbula, o osso grande da perna tíbia, o osso menor a fíbula. E nós temos então os tarsos, metatarsos logo em seguida, os tarsos ligados ao calcanhar, metatarsos e as falanges nas pontinhas. Mesma coisa nos dedos das mãos, falanges, metacarpos e carpos, né, ali na região do punho, rádio, o mais, né, grosso aqui dos ossos, a una, mais fininho, húmero, que a gente já viu, tá bom? Então aqui você tem essa visão geral da estrutura óssea, tá bom? Então nós temos aqui o estudo da coluna e também esse estudo desses principais ossos. Eu queria que vocês vissem isso de forma detalhada para a gente estudar sabendo aonde se localizam os principais ossos. Veja, esse é um curso de apresentação à estrutura anatômica, né? Não é uma pós-graduação em anatomia. Então eu estou apresentando os principais ossos. A gente poderia ir muito mais no detalhe que isso, mas novamente é importante que você tenha noções gerais e que você estude e trabalhe bem com essas noções gerais. Aí você pode fazer seus aprofundamentos, né? Estudar mais, aprender mais, de acordo, né, com o seu estudo e de acordo com o seu interesse também nesse assunto, tá bom? Mas é importante esses termos que eu apresentei, essas estruturas, é importante você saber. Então é importante repassar esse vídeo, é importante você rever o vídeo, que isso vai ajudar você a ter um pouco mais de noção, assimilar melhor a noção, né, quando se fala dessas estruturas, tá bom? Aí depois vamos falar de músculos agora. Então os músculos também, eu vou usar a mesma metodologia, vou falar de forma geral, vocês vão ver que dá para se aprofundar muito mais, mas a gente não vai conseguir fazer um aprofundamento completo, né? Então peguei essa imagem desse senhor musculoso aqui para vocês saberem que o deltoide aqui no ombro, né? Você consegue verificar o músculo dele, lado direito, tríceps, lado de fora do braço, né? Aí o abdômen dele, tá vendo? Tem dois músculos, reto abdominal no centro e oblíquo externo, aqui aquela lateral, cantinho do abdômen. Aqui saindo do pescoço, o trapézio, tem o músculo peitoral, né? À frente, o bíceps dele, aquele músculo do muque, né? Aí nós temos no braço, nós temos o longo supinador, o radial externo, tá bom? E nas costas ali a grande dorsal, aquele que parece, o pessoal costumava falar a asa, né? Quando ele faz aquele movimento de abrir os braços, aparece é o grande dorsal. Aí nós temos o músculo adutor entre as pernas. Aí nós temos responsável fazendo parte do quadríceps, né? O vasto externo, vasto interno, né? Duas estruturas fazendo parte da estrutura quádrupla do quadríceps. E nós temos a antiga batata da perna, que o nome correto é gastrocnêmio, tá bom? Aqui uma geral. Esse aqui é o mínimo que você tem que saber, tá? É uma geralzona, que a gente vai um pouquinho mais fundo que isso, tá? Que é o seguinte. Nós temos aqui, ó, bem mais detalhado, tá vendo? Então esse aqui tem os músculos do rosto, frontal, né? Orbicular das pálpebras. Nós temos a temporal ao lado aqui acima da orelha, né? Aí depois nós temos flexores de mão, né? Extensores de mão ali no antebraço. Mas você também tem o bráquio radial, né? Flexores de braço aqui de novo e o braquial, tá? Ali no braço, tá vendo? Aí depois nós temos, descendo ali do lado direito, tríceps braquial. Aí lá nas costas, redondo menor, redondo maior, infraespinhal, que não é um externo, romboide maior, que é aquele que aparece lá na musculação, e a grande dorsal. Romboide maior e grande dorsal são músculos que aparecem mais ali na musculação. Ainda do lado direito, glúteo superior, e do lado interno, adutor magno.
Mais abaixo, grácil. Tá bom? Ainda de costas, do lado esquerdo, trapézio. Deltoide ali no ombro. Bíceps femoral. No yoga a gente ouve muito falar desse. Você tem, né, o semimembranoso e o semitendinoso, tá? Por isso que é bíceps, de 2, tá? O semitendinoso mais pro lado interno. Esse músculo a gente vai trabalhar bastante nas flexões, né? Nas práticas de yoga. Gastrocnêmio, antiga batata da perna, e mais aqui sóleo e fibular curto, né, do lado externo, ok? Aí, agora vamos para o lado esquerdo, a figura do lado esquerdo, descendo ali a partir da cabeça. Esse aqui é uma sacanagem, né? Esternomociodomastoide. Que é esse aqui da frente do pescoço. Trapézio. Ali abaixo do pescoço, né? Sustentando. Peitoral maior. Deltoide de novo no ombro. Serrátil anterior e bíceps braquial. Tá vendo? Serrátil anterior no tronco. Bíceps braquial. Novamente aqui a gente... Aí depois nós temos reto abdominal. Linha alba, ainda no centro. Oblíquo externo, ali do abdominal, que eu já tinha apontado. Tensor da fáscia lata, ali do ladinho do quadril. Esse aqui bastante importante ali quando a gente vai fazer né, algumas posturas do yoga, tipo Trikonasana, que vocês vão ver mais à frente. E aqui o iliopsoas, do lado interno da coxa, né, pectíneo. Vasto lateral. Depois vasto medial. Gastrocnêmio de novo e tíbia anterior. Tá bom? Aqui uma visão geral para vocês. Vou só ver uma aqui. Pectíneo, conforme eu falei, que a letra às vezes está tão pequenininha que às vezes pode se enganar com o nome, né? Agora, eu podia ir mais no detalhe ainda. Mais ainda. Ó, dá uma olhada. Mas aí eu acho que vai ficar complexo demais para nossa aula, né? E a gente não... Normalmente, no dia a dia de um professor de yoga, não se usa em todos esses detalhes, né? Mas para quem quiser se aprofundar, dá para ir mais ainda nos detalhes específicos. Mas a gente tem que ver também a questão da linguagem que a gente consegue estabelecer na aula com o aluno. Então a gente precisa estabelecer com o aluno uma linguagem que o aluno também entenda. Se você vai numa linguagem muito minuciosa, ao tentar entender todo o músculo na estrutura mínima, aí você não consegue comunicar o uso dele, tá bom? Então a gente também tem que adaptar o nível da nossa linguagem de acordo com o entendimento do aluno, ou saber explicar, né, para que o aluno compreenda, né? Então tá? Então eu acredito que este conhecimento desta estrutura, nesta forma, seria bastante fundamental para você. Para ter uma boa linguagem, um bom entendimento, uma boa leitura, tá bom? Agora eu vou falar de algumas regiões que são normalmente muito faladas por causa dos problemas que existem nela. Uma delas é o quadril, né? Então você entender que no quadril ali, né, na parte de cima do quadril tem um acetábulo, onde recebe a cabeça femoral. Aqui está o osso ilíaco do quadril, né, que a gente já viu. Aí tem a cavidade articular, que é aquela cavidade aqui dentro, né? Onde se encaixa a cabeça do fêmur, a cápsula articular, né, que envolve, e o fêmur, tá? Então é importante você saber, porque muitos movimentos vão trabalhar essa articulação acetábulo, cabeça femoral, e aí é importante você ter uma noção do que é, né, onde que fica, né? Então o osso ilíaco do quadril, né, o fêmur aqui da coxa, né, o maior osso humano, tá bom? Então vamos em frente. Mais outra estrutura muito comentada. O joelho, né? Aqui o fêmur, de novo, agora a outra ponta do fêmur, né?
nós temos ali a patela, o rótula, aquele ossinho, à frente do teu joelho. Aí você tem aqui, olha, um ligamento que passa pela frente, ligamento pateliano ou rotuliano, tá? Que passa pela frente e mantém a rótula no lugar, tá? Aí você tem o menisco que fica embaixo, né, do fêmur, ó, recebendo, né, essa cabeça do fêmur aqui, ó, o menisco, onde tá. Aí você tem a tíbia aqui embaixo e a fíbula, né, ó, o outro osso que forma a parte de baixo da nossa perna, tá bom? E aí tem um ligamento lateral interno, que é esse ligamento aqui, que é a principal coisa da imagem aqui, esse ligamento lateral interno que mantém. Essa aqui é uma articulação bastante complexa, mas é importante você saber, porque muitos alunos, né, muitas pessoas apresentam problemas de joelho, dificuldade na articulação, então saber como ela funciona, entender isso também é bastante importante. E a outra articulação bastante comum de se falar é a do ombro, né? Então nós temos ali a articulação acromioclavicular aqui em cima. Nós temos ali a bursa subacromial, tendão manguito rotador ali, tá vendo? Na junção tem um tendão. Tem a bursa acima, né, uma região de proteção, tendão manguito rotador, fazendo o tendão, fazendo a ligação, né, entre os ossos ali, tendão do bíceps, fazendo a ligação com a musculatura do bíceps aqui. E as cartilagens aqui, né, entre os ossos, ok? Então, saber onde que fica a bursa, que fica acima do tendão do manguito, tá? E aí, então, essa e aqui a articulação acromioclavicular na parte superior, né, do ombro, tá? Então, também entendendo isso, isso vai te ajudar a saber um pouquinho mais sobre essa articulação, entender esses termos, saber ler, né, um exame, né, saber do que está se falando, que região está se falando. E depois a gente vai estudar no nosso curso detalhadamente essas estruturas em funcionamento nas posturas nas próximas aulas, tá bom? Conforme as figuras ali estão nos mostrando. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. As aulas são curtas, a informação direta, é importante você revisar para você se acostumar com esses termos, se acostumar com essas estruturas, e esse é o ponto principal, mais importante, e daqui para frente a gente vai poder, né, falar já conhecendo essa linguagem, tá bom? Então, o curso tem 5 aulas, essa é a primeira, fica atento, nós vamos estar publicando as 4 outras aulas em seguida, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo encontro.